Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais essas discussões sobre os capítulos do livro de Mórmon. E hoje nós teremos como designação terceiro Nefe, do capítulo 8 ao capítulo 11. E como introdução à nossa discussão de hoje, eu gostaria de começar com terceiro Nefe, capítulo 7, a partir do versículo 17, que diz que e ensinou-lhes muitas coisas, e como todas elas não podem ser escritas e parte delas não bastaria, não foram, portanto, escritas neste livro, e Nefe ensinou com poder e grande autoridade. Então, além de tudo que nós já temos aqui no livro de Mórmon, ainda há muitos outros escritos que nós não tivemos ainda acesso por meio da revelação do Senhor. E aqui não foi nem escrita uma parte das coisas que Nefe fez, porque ou era 8 ou era 80, ou era tudo ou era nada, tá? E Nefe, ele ensinava com poder e grande autoridade, e por causa disso, no versículo 18, se zangaram com ele porque tinha maior poder do que eles, sendo-lhes impossível não crer em suas palavras, porquanto tão grande era a sua fé no Senhor Jesus Cristo que diariamente recebia o ministério de anjos. Então, o povo começou a ficar com raiva de Nefe porque era impossível ouvir Nefe e não ter o desejo de ser batizado. Nesse mesmo capítulo, nós vemos que há uma dissolução completa do governo nefita. Jacó, um anticristo, aparece no meio deles, tá? E torna-se rei de uma coligação das tribos. Vimos na aula passada que os homens começaram a se dividir em tribos, por família e por aí vai. Então, Jacó, esse anticristo, e o que eu acho interessante também é o nome dele, Jacó. Jacó é o povo de Deus. E agora a gente tem um espelhamento perverso, oposto de um Jacó sendo não o povo de Deus, mas o povo do diabo. E por conta dessa fé imensa de Nefe, ele recebia diariamente o ministério de anjos. É o mesmo ministério de anjos que é prometido para aqueles do sacerdócio arônico. Lembrando que na sociedade nefita nós só tínhamos e sempre tivemos o sacerdócio de Melquisedeque. Mas esse privilégio é estendido a todos do sacerdócio arônico de receber o ministério de anjos. No versículo 19, e em nome de Jesus expulsava demônios e espíritos imundos. Então tudo que ele fazia era por meio de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. E até seu irmão ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Parece também, né, que essa primeira vinda do Salvador para as Américas se assemelha à segunda vinda. Todos os sinais são compatíveis com o que nós temos na segunda vinda, inclusive esse de Nefe levantando seu irmão. São as duas testemunhas que jazeriam nas ruas de Jerusalém, depois seriam levantadas dentre os mortos. Então, esses dois prestam testemunho de Jesus Cristo antes da sua volta. E no versículo 20, e o povo viu e testemunhou isso e irou-se contra ele por causa de seu poder. E ele fez também muitos outros milagres à vista do povo em nome de Jesus. E aí eles começam a ser convertidos, batizados, tá? Todos aqueles que se arrependeram foram batizados. Então vimos no versículo 7 essa dissolução da sociedade, a sociedade se modificou, o governo se modificou. E agora passaremos para o capítulo 8, quando parece que a própria terra ela está reclamando da morte do Salvador. A própria terra está magoada e em sofrimento por causa do Salvador que foi tirado do mundo. Então, terceiro Nefe, capítulo 8, versículo 1. E então aconteceu que, segundo o nosso registro, e sabemos que nosso registro é verdadeiro, pois eis que foi feito por um homem justo, pois em verdade fez muitos milagres em nome de Jesus. Então esse registro foi feito pelo próprio Nefe, né? E nenhum homem havia que pudesse fazer um milagre em nome de Jesus,
se não estivesse completamente limpo de suas iniquidades. Talvez essa aí seja a chave se nós desejamos fazer milagres como portadores do sacerdócio, ser completamente limpo das nossas iniquidades. Aí não há milagre que nos seja negado. Será feito de acordo com a nossa vontade, porque nós teremos a mente do Salvador, faremos somente o que ele tem para ser feito para contribuir para a sua obra. No versículo 2, reforça o período de tempo. Ele diz que se não houve equívoco na maneira pela qual o tempo foi calculado por Nefe, se passou o 33º ano. Então é mais uma evidência de que Cristo realmente morreu com esses 33 anos de idade. E o povo começou a esperar com grande ansiedade o sinal que havia sido anunciado pelo profeta Samuel, o Lamanita, sim, a época em que deveria haver trevas durante 3 dias na face da terra. Então o povo começou a ficar bem inquieto, tá? Esperando, cadê aquele sinal de 3 dias de escuridão? Já houve claridade, já houve luz pelo espaço de um dia, uma noite, mais um dia, o sol se pôs e eles não viram essa escuridão. Por quê? Porque Cristo estava vindo ao mundo. Ele é a luz. Doutrina e Convênios 88, nós citamos também em aula passada. Ele é a luz do sol, está no sol, ele é a luz da lua, está na lua. Tá? E por esse poder ele criou todas elas. Então eles estavam esperando a época de trevas. E começou a haver grandes dúvidas e disputas entre o povo, apesar dos muitos sinais já manifestados. Então, apesar de todos os sinais já haverem sido cumpridos, ou a maioria deles, porque esse não estava ainda se cumprindo, começou a haver grandes dúvidas. Parece até nossas vidas, por simplesmente uma coisinha, talvez, de nossa bênção patriarcal não ter sido cumprida ainda plenamente ou do jeito que nós achávamos que era. Aí nós começamos a duvidar de todo o plano de Deus para nós. Apesar de tudo que ele já nos deu, uma coisinha não é do jeito que a gente queria ou está demorando um pouco mais, a gente já começa a ficar com dúvida. E o pior, começou a surgir disputas entre o povo. Eles começaram mais uma vez a manifestar o espírito do diabo, que é o espírito de discórdia. Estavam se afastando desse espírito do Senhor. E aí, no versículo 5, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. O que é legal aqui de reparar, ele fala isso no versículo 5 e vai falar também em mais alguns versículos, dizendo que nunca houve uma destruição assim parecida. É interessante também notar que no nascimento de Cristo surgiu algo que nunca foi visto na terra, que foi a estrela, a nova estrela. E na sua morte também ele não aproveitou nenhum sinal que os homens já conheciam. Até a tormenta foi nova, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. Foi um sinal único na mesma forma e na mesma proporção que o sinal inicial do nascimento de Cristo, a estrela. Versículo 6 de 3º Nef 8. E houve também uma grande e terrível tempestade. E houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra, como se ela fosse rachar-se ao meio. Vocês lembram também que era um costume antigo? Isso foi feito, por exemplo, quando foi apresentado a Jacó, seu filho José, a túnica dele, né, manchada de sangue, ele rasga as vestes, né? Então, parece isso que a terra está fazendo.
em sinal de protesto, em sinal de luto, em sinal de mágoa. A terra está rasgando as suas vestes como esse símbolo, da mesma forma que o véu do templo se rasga como um símbolo de luto do próprio Pai Celestial pelo seu Filho Jesus Cristo. E de novo, no versículo 7, e houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. Mais um sinal que não foi reaproveitado, um sinal novo. E a cidade de Zaraena incendiou-se. Parece aqui que a gente vai revivendo o sonho de Leí. Todos aqueles elementos que estavam no sonho de Leí parecem agora estar sendo destruídos ou construídos. Vejam que o grande e espaçoso edifício agora se incendeia. Aquele grande espaçoso edifício agora rui para dar o sinal de que o Salvador havia morrido. E aí fala da cidade de Moronia, que foi coberta e a cidade apareceu, né? Também houve uma terrível destruição na terra do sul, mas eis que houve uma destruição maior e mais terrível na terra do norte, e toda a face da terra foi mudada por conta disso. Toda a história mudou por conta da morte de nosso Salvador. E romperam-se os caminhos, desnivelaram-se as estradas, e muitos lugares planos tornaram-se acidentados. Aqui é interessante também, porque aquelas mesmas estradas que a gente viu em 3º Nefe, capítulo 6, como símbolo da prosperidade do povo nefita, sendo construída, sendo aberta, que ia para todos os lugares, facilitando o comércio, essas estradas foram todas destruídas. O Senhor estava destruindo até os aspectos econômicos, financeiros da sociedade. Tá? E também é um inverso do que prega Isaías, por exemplo, quando ele diz que nós deveríamos aplanar as veredas, a estrada, porque o Senhor estava vindo. Então, nosso objetivo justamente é facilitar a volta do Senhor. E aqui com a morte foi o que aconteceu inversamente. Desnivelaram-se as estradas e os lugares planos tornaram-se acidentados, ou seja, nada facilitado. Então, quando a gente remove Cristo de nossa vida, é assim que se tornam os nossos lugares planos, os nossos caminhos, totalmente acidentados, desnivelados. É como se, já viram aqueles brinquedos de encaixar dos bebês, que tem que encaixar o círculo no local do círculo, triângulo no local do triângulo? É como se na alma humana tivesse o espacinho devido para se encaixar o Pai Celestial. Nada mais se encaixa ali. O espacinho certinho para encaixar Jesus Cristo. Nada mais se encaixa ali. E quando não se encaixa, nós só temos dificuldades, caminhos rompidos, estradas desniveladas e lugares planos que antes nós seguiríamos tranquilos por nossa vida, se tornam acidentados a partir do momento que eu decido retirar Cristo de nossas vidas. Versículo 14 de 3º Nefe 8, e muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitos se incendiaram, e muitas foram sacudidas até que seus edifícios ruíram, os grandes e espaçosos edifícios, e seus habitantes foram mortos e os lugares ficaram devastados. No versículo 15 ele diz, algumas coisas permaneceram, mas sofreram grandes danos. Então, às vezes, nós também achamos que nada. Essa história de Jesus Cristo na minha vida é só mais um papo aí de religioso. Olha lá, minha vida está permanecida como esses lugares permaneceram, mas sofreram grandes danos. À custa de que aquele seu local ficou permanecido sem Jesus Cristo? Seu emprego foi à custa da admiração dos seus colegas, porque teve que ser desonesto para manter o seu cargo, né? Sua casa foi mantida, sim, mas à custa de quê? Talvez de um divórcio, de uma família terminada, de filhos que nunca veem seus pais, e por aí vai.
Muitos ainda foram levados pelo furacão. Sabe-se apenas que foram levados. E no versículo 17, a face de toda a terra ficou desfigurada em virtude das tempestades e trovões e relâmpagos. O que é interessante também, diz aqui no versículo 18, e eis que as rochas se fenderam ao meio, elas foram despedaçadas em toda a face da terra, de tal forma que foram encontradas em fragmentos e rachadas e partidas em toda a face da terra. Claro, eles partiram, eles rasgaram, eles detonaram, eles fragmentaram a rocha maior que era Jesus Cristo. Várias vezes ele se comparou à rocha. E aí a gente pode até cruzar com Elamã 14, 22, que vai dizer: rachar-se-ão ao meio e para sempre se acharão rachadas e fendidas. Okay? Então, as rochas que antes eram sólidas, um símbolo perene, não vão subsistir sem Jesus Cristo. Da mesma forma que esses nossos símbolos perenes que nós achamos que são rochas hoje, vão se desfigurar, vão se despedaçar diante da retirada do Salvador de nossas vidas. E o próprio Salvador literalmente foi morto, foi rachado, foi ferido. Isso foi refletido em todas as rochas da terra. Versículo 19. E aconteceu que quando cessaram os trovões e os relâmpagos, e a tormenta e a tempestade e os tremores de terra, pois eis que duraram cerca de 3 horas, sendo dito por alguns que duraram mais tempo, contudo todas essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas. E então, eis que houve trevas sobre a face da terra. E aqui é um ponto interessante, porque nós temos algumas perguntas que podem surgir por causa disso, tá? E a gente vai debatê-las quando chegarmos ali no versículo 22, 23. Então, esse 3, tá, é um símbolo da divindade. Quando eles viam as coisas por 3 vezes, é tanto que nós veremos um pouquinho adiante, em 3 Nef 11, que eles ouvem a voz 3 vezes. Também vimos na prisão, tá, de Nef, e que ele foi como que envolto por fogo, também essa densa escuridão, e nós vimos que a voz falou durante 3 vezes. Vamos discutir daqui a pouquinho essa escuridão, mas sobre a voz ser ouvida 3 vezes, era um símbolo claro da Trindade. Era um símbolo de que as coisas tinham origem divinas, tá? Que eram enviadas dos céus, essas 3. Talvez seja por isso que nós temos a presidência em 3, tá? Na organização da igreja nós temos em 3 sempre. Presidente, conselheiro primeiro, conselheiro segundo, para talvez indicar que isso vem do Senhor, é uma manifestação da divindade da Trindade. Versículo 20. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. Então era algo tão denso que ele compara a sentir esse vapor da escuridão. Era algo tão profundo, talvez por conta da erupção de vulcões, onde aqueles gases misturados com aquela fuligem toda causa essa sensação de opressão desse vapor. Versículo 21, e por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque mais uma vez chamo a atenção para quando nós tiramos Jesus Cristo de nossas vidas. Não conseguimos ter luz. Não podemos irradiar aquela luz que as pessoas percebem quando nós estamos com Cristo.
quando ele diz: "Ah, então tem alguma coisa diferente em você, não sei o que que é, mas tem. Essa luz ela some quando tiramos Jesus Cristo, por melhores que nós sejamos." Vejam no versículo 21, não podia haver luz, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca. Aqui todo mundo sabe quando vai acender uma lareira ou uma fogueira que essa lenha fina e extremamente seca é primordial para a gente iniciar o fogo. É aquela que pega fogo rapidinho para fornecer luz, fornecer calor. E nada disso poderia ser feito naquela época sem Jesus Cristo. É como em nossas vidas, sem Jesus Cristo, por melhores que sejam as nossas lenhas finas e extremamente secas, as nossas qualidades, nós não poderemos irradiar a luz de Cristo, porque decidimos removê-lo de nossas vidas. Então, não importa, por mais honesto que sejamos, por mais íntegro que sejamos, por mais limpeza que nós aparentemos, se nós não temos Jesus Cristo conosco, as pessoas não vão poder observar a luz de Cristo. Corações não serão tocados. Sim, seremos respeitados, teremos a admiração do mundo, mas não teremos essa luz proveniente de Jesus Cristo. Não dá para fazer fogo com essa lenha fina, extremamente seca, humana, as qualidades do braço da carne. Versículo 22. E não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal a densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. Então, Jesus Cristo é a luz, como já vimos em Doutrina e Convênios 88. Ele foi morto. Ele não estava mais entre nós. Então, a luz se apartou da terra. A terra ficou completamente escura, porque tiraram, apagaram essa luz. Versículo 23. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma. E houve grandes lamentações e gemidos e pranto entre todo o povo continuamente. Sim, grandes foram os gemidos do povo por causa das trevas e da grande destruição que sobrevieram. Sobre esses 3 dias de escuridão, podemos fazer a pergunta. Em Lucas 23, 44, relata que na crucificação de Jesus houve um período de trevas sobre toda a terra, até a hora nona, mas no livro de Mórmon, em 3 Nef 8, 22 a 23, diz que um período de 3 dias de trevas cobriu a terra na ocasião da morte de Jesus. Então, qual dos dois relatos é o correto? Ou ambos são corretos? Se ambos são corretos, como é que isso é possível, então? Então, como resposta a essa pergunta, né, nós podemos argumentar que é amplamente sabido o fato de que a Terra é uma esfera, um corpo globular, tá? E que revolve de oeste para leste, fazendo uma rotação em 24 horas de acordo com o tempo do homem. Sendo isso verdadeiro, a gente tem dia e noite à medida que a Terra rotaciona. Se olharmos para um globo representando a Terra, descobriremos que o hemisfério ocidental está do lado oposto da terra onde se localiza a Palestina, onde o Salvador foi crucificado. O Senhor revelou a Nefe cerca de 600 anos antes do nascimento de nosso Redentor que na hora de sua morte haveria 3 dias de escuridão no hemisfério ocidental. 1 Nefe 19:10. E poucos anos antes da crucificação, o profeta Samuel também predisse os 3 dias de escuridão e que haveria relâmpagos e trovões e grandes terremotos e que a face da terra seria modificada e dividida, pois estava numa condição sólida na época. Em Elamã 14, 20 e 21. Certamente ninguém que acredite nas Escrituras e está familiarizado com os grandes e variados milagres feitos por Jesus quando estava na terra pode, consistentemente, sentir que ele podia dar vista ao cego, curar leprosos, cessar as tempestades, levantar os mortos e ser impotente para controlar a luz e as trevas em qualquer parte da terra.
Seria tão fácil para ele causar escuridão em um hemisfério por 3 dias, quanto seria causar no outro por 3 horas. Esse período estendido de escuridão e terrível castigo veio sobre o povo do hemisfério ocidental, por causa de sua iniquidade extrema e porque tinham, no decurso de alguns poucos anos, se afastado da verdade para seguir Satanás. E está escrito sobre eles que não pecaram por ignorância, pois conheciam a vontade de Deus para eles, desde que foram ensinados. Portanto, eles se rebelaram abertamente contra Deus. 3 Nef 6:18. Não apenas houve um período de trevas quando da morte de Cristo, mas a previsão de que haveria um dia e uma noite e um dia sem escuridão no continente americano, que também aconteceu quando do nascimento do nosso Salvador. Então não é difícil para o Senhor ele ter feito algumas horas de escuridão no hemisfério oposto e no outro dias de escuridão, tá bom? Essa pode ser uma possível resposta, tá? O Senhor ele fez essa diferença e aqui no Ocidente foi como um castigo para aquele povo que tão rapidamente desandou e foi para o lado de Satanás. E no 24, os lamentos que eram ouvidos por conta dessa destruição dizia: se nós tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia, nossos irmãos teriam sido poupados e não teriam sido queimados naquela grande cidade de Zaraela. É interessante que uma das palavras mais tristes poderia ter sido: se eu tivesse feito isso, poderíamos ter estado em outros lençóis agora. E em outro lugar eles foram ouvidos queixando-se, lamentando e dizendo: se nos tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia, e não tivéssemos matado, apedrejado e expulsado os profetas, então nossas mães e nossas belas filhas e nossos filhos teriam sido poupados e não teriam sido enterrados naquela grande cidade de Moronia. Vejam mais uma vez que quando nós pecamos, não é somente nós que somos afetados, afetamos toda a nossa família, toda a nossa sociedade. E vejam aqui que quem sofre é o ponto mais frágil dessa nossa sociedade. São as mães, as filhas e os filhos, tá? A gente provavelmente tinha vários homens adultos lamentando isso. E a parte mais frágil da relação, mais singela dessa relação marido, mulher, família, foi afetada pelos pecados desses homens, desses portadores do sacerdócio. E aí, no meio dessa escuridão toda, assemelhando-se ao que houve já com Nefe, quando ele estava preso, tá? Aconteceu que se ouviu uma voz entre todos os habitantes da terra, em toda a face desta terra. Então, no capítulo 9 já, versículo 1, relata essa voz. E a voz dizia: ai, ai, ai deste povo. Ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam. E olha a imagem que é passada. Tá? Porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte daquela mesma parcela da sociedade mais frágil dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Lembrem-se aí de qualquer filme que tem um vilão e que ele tem a risada maléfica, aquela risada. Talvez seja esse mesmo sentimento naquele filme quando nós ouvimos aquela risada maléfica, que desperta em nós essa frase: porque o diabo ri e seus anjos se regozijam. Tá? O vilão, ele dá risada da nossa miséria. Ele não vai amparar ninguém no último dia, como já aprendemos. E no versículo 3, eis que eu queimei com fogo aquela grande cidade de Zaraela e seus habitantes.
Versículo 4: E eis que fiz com que a grande cidade de Moroni afundasse nas profundezas do mar e seus habitantes se afogassem. Muitos veem até nesse versículo 4, nesse afundamento da cidade de Moroni, um argumento para lutar por Atlântida. Tá? Pode ser, temos várias cidades submersas por conta justamente dessas geografias alteradas quando da morte do Salvador. E eis que cobri de terra a grande cidade de Moronia e seus habitantes, para esconder suas iniquidades e suas abominações de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Então isso tudo é Jesus Cristo falando. Tá? Ele diz também que a cidade de Gilgal fosse afundada na terra, a cidade de Onia, Mocum, Jerusalém, daqui das Américas, né? Que as águas subiram e ocuparam o lugar para esconder justamente as abominações e o sangue dos profetas não clamasse mais contra aquela sociedade. Então o Senhor a dizimou. E aí ele vai dando uma relação no 8, no 9, por que ele fez com que essas grandes cidades fossem cobertas ou afundadas, destruídas por fogo, destruídas por terremotos. No versículo 12, ele sumariza dizendo: em muitas grandes destruições fiz com que fossem infligidas a esta terra e a este povo, por causa de suas iniquidades e abominações. E é interessante, eu disse que a gente estava vivendo novamente o sonho de Lei. O grande espaçoso edifício tinha ruído. A gente já viu a névoa de escuridão que se abateu sobre o povo, exatamente como no sonho de Lei, e muitos foram perdidos. E no versículo 13, ó vós todos que fostes poupados, porque eres mais justos do que ele. Então vejam que não é uma justiça absoluta, é uma justiça relativa. Não quer dizer que eles estavam em tão melhor condição assim. Eles estavam, em comparação com os outros, numa melhor condição. Mas não era a justiça absoluta, porque se estivessem nessa justiça absoluta, o Senhor não teria causado a destruição das cidades. A gente já viu isso também na aula passada, que se tiver um justo sequer, o Senhor não destrói por amor àquele justo. Mas esses eram justos relativamente, comparativamente àqueles que estavam completamente perdidos na iniquidade. Então ele vai dizer: se vocês que foram poupados agora eram um pouquinho de nada mais justos, não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Agora não é a hora? Já viram tudo acontecer, viram todos esses sinais. Não vão se voltar para mim? Versículo 14. Sim, em verdade vos digo que se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. Mais uma vez, o convite está estendido a todos. Não importa. Não importa os pecados. Não importa. Ainda que sejam como a escarlata, serão brancos como a neve. O Senhor está dizendo: vem, vem para mim. Eis que eu sou Jesus Cristo, 3 Nefe 9:15, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim o Pai glorificou o seu nome. Então ele disse: olha, eu fiz o sacrifício. Estou morrendo. Morri por amor do Pai e por amor que ele tem a todos os seus filhos. Glorifiquei o nome dele, cumprindo com esta parte do plano. E olha que triste o Salvador falar no versículo 16. Isso há pouco tempo, né? Há 3 diazinhos aí ele estava morrendo. Justamente no meio daquele povo ele disse: vim aos meus e os meus não me receberam. E aí as escrituras se cumprem. E no 17, e a todos os que me receberam, permiti que se tornassem os filhos de Deus.
Então, nós somos, sim, por default, tá? Por configuração padrão, filhos de Deus. Mas plenamente ser filho de Deus é quando aceitamos a Jesus Cristo e fazemos convênios com Ele. E o mesmo farei a todos os que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. Então, até aquele momento que eles receberam o sinal do nascimento de Cristo, que já queriam ter largado a lei de Moisés, não. A lei de Moisés só se cumpre com a morte do Salvador. E ele disse, agora eu cumpri. Então, morri, cumpri. Versículo 18. Eu sou a luz e a vida do mundo. É por isso que vocês estão notando essa escuridão, porque eu sou a luz. Eu não estou mais no mundo. Então, por isso que há morte e há escuridão. Sou alfa e ômega, ou seja, primeira e última letra do alfabeto grego. Sou o início, sou o fim, o princípio e o fim, como ele complementa. Versículo 19 de 3º Nef 9. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos, porque o sacrifício máximo já havia sido feito. Então ele diz, nenhum sangue mais agora serve, porque o melhor sangue já foi falado, já foi deixado, né? Eu falei falado porque eu lembro, por exemplo, quando alguém preside uma reunião, não se fala mais depois daquele que preside a reunião, porque foi a falação final, vamos chamar assim, tá? Foi o discurso último, o discurso mais importante. Então, da mesma forma, eles não continuariam oferecendo esses sacrifícios de sangue natural, de sangue carnal, porque o sangue máximo já havia sido dado, nada mais depois disso. E também porque ele cumpre a lei de Moisés, então, nada mais. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa de sua fé em mim na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não o souberam. Então, agora a gente não oferece mais esses sacrifícios, o sacrifício é de um outro tipo. É um coração quebrantado e um espírito contrito, ou seja, um coração humilde e um espírito disposto a aprender, disposto a ouvir do Senhor. E ele diz que os lamanitas, na época da conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não souberam. Então, é algo tão sutil que para eles passou de despercebido. E aí, pesquisando um pouquinho sobre o que é o batismo de fogo e do Espírito Santo, são a mesma coisa, não são? Talvez possamos dizer que o batismo de fogo é a alegria que vem do cumprimento desses convênios, quando o Espírito nos impele a fazer. Então, eles estavam talvez cumprindo com as coisas, mas ainda não estavam sentindo aquela alegria de vir à igreja, aquela alegria de partilhar o sacramento. Nós fomos batizados pelo Espírito, mas ainda não sentimos aquele fogo, aquela alegria que vem de cumprir com os mandamentos do Senhor. Versículo 21 de 3º Nef 9, eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Versículo 22, portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós confins da terra, e salvai-vos. Então, logo depois da ressurreição, ele diz, dei a vida e tornei a tomá-la. Então, ele já está ressurreto aqui quando fala para eles. E é o que vai acontecer logo depois, tá? Que Cristo, ainda falando,
nessas horas tenebrosas que a terra estava passando, promete vir reunir o povo. Então agora, terceiro Nef, capítulo 10. Todo o povo da terra ouviu estas palavras e testemunhou-as. E após estas palavras, houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Então, depois que a autoridade presidente fala, ninguém mais fala. Depois dessas últimas palavras do presidente Cristo, do plano, parou, cessou. Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Houve silêncio em toda a terra, pelo espaço de muitas horas. E aí, novamente, vem uma voz. E todo o povo ouviu e deu testemunho dela. Então não teve sequer uma pessoa que não tenha ouvido essa voz. E continuou. Sabe aquele pai que passa uma bronca em você, filho, e aí ele para e tem aquele silêncio e daqui a pouco começa a falar tudo de novo? É mais ou menos isso que eu encaro Jesus Cristo, um pai amoroso que deu aquela bronca, aí tem aquele silêncio, você acha que tudo terminou e volta, é por aí. Versículo 4. Ó povo destas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel. É citado Jacó, lembra que tinha um Jacó anticristo na época da destruição, e agora ele cita, vamos dizer, o verdadeiro Jacó, o chefe da casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei como a galinha junta seus pintos sob as asas e alimentei-vos. Mas aí eu ajuntei esses descendentes de Jacó, mas vocês quiseram correr para um outro Jacó. É isso que ele está meio que dizendo. Versículo 5. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha ajunta seus pintos sob as asas? Sim, ó povo da casa de Israel que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, que foi agora atrás desse outro Jacó, vós que habitais em Jerusalém, assim como vós que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha ajunta os seus pintos, e não quisestes. Essa é a imagem amorosa, né, de uma galinha colocando todos os pintinhos debaixo das asas, e não quiseram. Ó vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Então ele estava falando desses que foram poupados, que a gente acabou de ver no capítulo 9, ele disse, quantas vezes vos ajuntarei ainda? Ou seja, eu quis ajuntar, vocês não quiseram, não é a última, eu ainda vou tentar ajuntar vocês debaixo das minhas asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim, com firme propósito de coração. Eu vou ajuntar tantas vezes quantas forem necessário. Mas, se não o fizerdes, ó casa de Israel, os lugares de vossas moradas ficarão desolados, até a época em que se cumpra o convênio que fiz com vossos pais. Ele diz, se não fizer isso, não tem como receber aquelas moradas na casa do meu pai. E aí o povo, depois de ouvir isso, começou a chorar, a gemer novamente. E aconteceu que assim se passaram os 3 dias, relatado no versículo 9. E era de manhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra, e a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se, e cessaram os espantosos gemidos, e todos os barulhos tumultuosos terminaram. E a terra juntou-se novamente e firmou-se. Então parece aqui, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima, e cessaram os lamentos, e o pranto, e os gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Então é isso. Quando nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, nossos lamentos e prantos e gemidos vão ser cessados. E ele vai transformar esse pranto em alegria, as lamentações em louvores e graças. Então, mesmo
diante dessa situação terrível, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, para todos aqueles que se arrependem e se voltam a Ele. Vai chegar amanhã, depois desses 3 dias de escuridão, se nós estivermos com o Salvador em nossas vidas. Versículo 12. E foi a parte mais justa do povo que se salvou. E foram aqueles que receberam os profetas e não os apedrejaram. E foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos que foram poupados. E foram poupados e não foram tragados nem sepultados pela terra. E não se afogaram nas profundezas do mar, e não foram queimados pelo fogo, nem esmagados até morrer. E não foram arrebatados pelo furacão, nem foram sufocados pelo vapor da fumaça e da escuridão. Então aí está a chave. A parte mais justa que se salvou. Lembre-se que é uma justiça relativa. Nós não conseguimos ser aquele justo absoluto. Mas nessa justiça relativa, eles eram um pouco melhores daqueles que faleceram, que morreram. E por quê? Eles receberam os profetas. Então, nós vamos ter a conferência geral breve, está às portas para ouvirmos a voz do profeta. Será que nós então estaremos nessa parte mais justa do povo que vamos receber os profetas e não apedrejar? Foi só isso. Ouvi os conselhos do profeta e nada teve poder contra eles. Vê que no versículo 13 ele diz: foram poupados nem tragados pela terra, não se afogaram no mar, não foram queimados pelo fogo, nem esmagados até morrer, não foram levados pelo furacão e nem sufocados pelo vapor da fumaça e escuridão. Ou seja, nenhum elemento terreno e de destruição teve poder sobre eles. Por quê? Porque eles ouviram o profeta. Receberam essas palavras do profeta. E nós seremos essa parte mais justa que no final de semana seguinte, quando ouvirmos as instruções na conferência geral, possamos ser poupados e não ser tragados por todas essas destruições que estão batendo a nossa porta? Versículo 14 de 3º Nef 10. E agora quem ler, que entenda. E quem tiver as escrituras, que as examine. Examinar é muito mais do que só ler, é ir a fundo. É pegar um dicionário, pegar um mapa, fazer cruzamento das escrituras, notinha de rodapé, aplicar nas nossas vidas. E veja e considere se todas essas mortes e destruições por fogo, e por fumaça, e por tempestades, e por furacões, e por aberturas na terra para tragá-los, e todas essas coisas não são para cumprir as profecias de muitos dos santos profetas. Tudo isso está se cumprindo as Escrituras. Sim, muitos testificaram essas coisas na vinda de Cristo e foram mortos porque testificaram essas coisas. Agora era a vez daqueles que mataram os profetas serem mortos. Vê como a lei é justa? Então, é o olho por olho, dente por dente. O Senhor estava retribuindo tudo isso que foi feito. Zenos testificou, Zenoque também. Zenos a gente conhece pela alegoria das oliveiras em Jacó. O 17, eis que nosso pai Jacó também testificou a respeito de um remanescente da posteridade de José. E eis que não somos nós um remanescente da posteridade de José? E essas coisas que testificam sobre nós não estão escritas nas placas de latão que nosso pai Leí trouxe de Jerusalém? E aí, já finalizando essa parte do relato, ele diz: vos mostrarei que os do povo de Nef, que foram poupados, bem como aqueles que haviam sido chamados lamanitas, que haviam sido poupados, receberam muitos favores, e muitas bênçãos foram derramadas sobre sua cabeça, de tal forma que pouco depois de sua ascensão ao céu, Cristo verdadeiramente se manifestou a eles. Então, a ascensão que está relatada em Atos, capítulo 1, né? Pouco depois dessa ascensão, daqueles 40 dias que ele passa pregando, tá? Aí Cristo vai vir aqui para a Terra, para as Américas, mostrando-lhe seu corpo e ministrando entre eles. E um relato de seu ministério será feito mais adiante. Portanto, concluo as minhas palavras por agora.
E a gente vai ver justamente esse relato no capítulo 11, que talvez seja o ponto mais culminante dessa narrativa do livro de Mórmon. Então nós vamos ver a vinda de Cristo aqui às Américas. E então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefe nos arredores do templo, que ficava na terra de abundância. Então, primeiro, eles estavam no templo, discutindo coisas de Deus. Que melhor lugar para aprendermos e discutirmos as coisas de Deus do que no templo? E eles estavam maravilhados e surpresos e mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. Agora, eles chamam de grande e maravilhosa, mas se cruzar esse versículo com 3º Nefe 8, diz grande e terrível destruição. Agora é grande e maravilhosa transformação. Então, depois de todo aquele sofrimento, a gente consegue enxergar a validade das coisas, a bondade das coisas. Também vejo aí que o templo parece ter sido um local que ficou intacto. É tanto que foram correr ao templo. E também conversavam sobre esse Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido o sinal. Eles estavam falando de Jesus Cristo. E no versículo 3 de 3º Nefe 11, e aconteceu que enquanto estavam assim conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu. Então veja que parece que a conversação estava na horizontal. Eles estavam discutindo entre si e a voz vertical parecia vir do céu. Muitas vezes nós perdemos muito tempo nessa conversa horizontal, homem com homem, tentando aprender de homens, tentando discutir com homens, enquanto que a revelação, realmente o conhecimento, ele não é horizontal. Ajuda essa discussão horizontal, sim, mas ele é vertical. Até o momento que eu não colocar meu joelho no chão, abaixar minha cabeça em oração, pedir sabedoria pelo Senhor, não vai levar a muita coisa essa discussão horizontal. E olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, até o cerne, lá dentro, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. Essa é a voz do Espírito, essa é a voz celestial que faz a gente tremer, penetra a alma e que não tinha como não acreditar no que estava acontecendo. Tá? E eles não entenderam a voz. E o que eu acho bem interessante é que estavam falando de Jesus Cristo e não entenderam essa voz. Isso me leva a perguntar, hoje estou falando aqui para vocês sobre Jesus Cristo, mas eu reconheceria a voz do meu Salvador? Estamos estudando as Escrituras, estamos nos dedicando a isso. E quando chegar aquela voz, realmente eu vou permitir que ela me penetre, que toque o meu coração e eu possa reconhecer prontamente que é meu Salvador? Ou eu vou ficar cego por conta desse conhecimento que eu tenho e confio só nele, deixando o Espírito do lado? Né? Talvez era isso que ia acontecer esse povo. A teoria, eles estavam talvez elencando todas as profecias e tal, e não entenderam quando a voz chegou. E era a voz bem macia, bem mansa. O Espírito não vai chegar e gritar. Ele vai só dar aquele cutucãozinho de nada e dizer, vai lá. É isso daí. Não vai me sacudir. Tá? Ele diz, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Então eu não imagino aquele tremor total. Imagina, sabe aquele calafriozinho que dá? Né? Quando você está emocionado, coisa assim. Aquele calafriozinho que arrepia assim os pelos do braço, da nuca. Então deve ser esse tremorzinho tão
satisfatório, talvez, mas que você sabe que está acontecendo contigo, mas nada tão perceptível assim. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz e não a compreenderam. Olha, segunda vez, e aí o que eu falei para vocês, 3 vezes, versículo 5 de 3º Nef 11. É como que deixando claro que o que vinha para eles era algo que estava chegando dos céus, não era coisa de homens, era uma representação da Trindade, representação do divino. E novamente, pela 3ª vez, ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu de onde vinha o som. Olha que interessante, compara esse versículo 5 com o versículo 3 aí, que ele diz: olharam em todas as direções. Talvez olharam para a direita, esquerda, para um lado, para o outro, 360 graus horizontalmente, mas não ergueram os olhos para o céu. Parece aqui no versículo 5 é que eles aí sim olham para o céu. Às vezes nós estamos prestando atenção aos locais errados, enquanto deveríamos prestar atenção aos céus, erguer nossos olhos e olhar para onde realmente vem essa voz, não para todas essas perturbações que nós estamos vendo horizontalmente, ouvindo de lá e de cá influenciadores, youtubers, e pessoas clamando aquilo, outro. A gente precisava parar e olhar para onde vinha a voz, olhar fixamente para o céu para receber essa revelação. E na 3ª vez, compreenderam a voz que ouvia. E aí é uma das demonstrações do próprio Pai Celestial. O Pai Celestial, ele presta sempre testemunho do Filho. É aí que a voz dele vai ser ouvida. Foi assim no batismo, foi assim no Monte da Transfiguração, é assim agora, foi assim na restauração do Evangelho, naquele bosque. Parece que já ouvimos isso, né? Versículo 7. Eis aqui, meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. É dessa forma que o Senhor trata com a humanidade, porque quem trata tudo com a humanidade é o próprio Cristo. O Pai, ele vem para prestar testemunho de Cristo. E é isso que ele faz mais uma vez. Está aqui, ó. Ouçam a esse daqui, que é meu filho amado. Versículo 8. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu. E eis que viram um homem descendo do céu. Olha que interessante. Ao entenderem, ao nós entendermos que é isso que nós devemos fazer, que a revelação vem dos céus, voltaram outra vez os olhos para o céu. E aí puderam contemplar Jesus Cristo. Tá? Então, quando a gente realmente é um homem de entendimento, nossos olhos vão sempre se voltar para o céu. E eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles. E os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca. Lembra? A autoridade presidente falou, ninguém mais, nem sequer uns para os outros. E não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. Será que eu vou reconhecer meu Salvador? Vem a pergunta novamente. Ou eu vou supor que é um anjo, um mensageiro, tudo menos o Salvador? Tá? E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Ele estou aqui. Sou eu. Tá? Talvez ele já tenha estendido a mão como forma de bênção, mas talvez para mostrar já. Está aqui, ó, minha mão, machucada por vocês. Está aqui. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. Por isso que agora vocês estão tendo luz novamente. E bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. E aconteceu que, quando Jesus pronunciou estas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram de que havia sido profetizado entre eles, que Cristo lhes apareceria depois de sua ascensão ao céu. E aí eles
Puxa, os profetas falaram isso. E agora, talvez caíram aterrorizados. E agora, que situação terrível. Eu vi na conferência geral e não acreditei, ou eu ouvi e não dei crédito à pregação do profeta. E aconteceu que o Senhor lhes falou, dizendo: levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Aqui a gente pode brincar um pouquinho com a matemática, tá? Esse registro, terceiro Nef 11, diz que 1 a 1 eles fizeram isso. Eles se adiantaram e foram, tá no versículo 15, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Podemos cruzar esse versículo, adiantando-se um por um, com o terceiro Nef 19, 25, que dá a contagem dessas pessoas. Eram cerca de 2.500 almas. Então, 2.500 pessoas. Vamos imaginar que cada uma dessas pessoas tenha levado 10 segundos para apalpar as mãos de Cristo, ver os cravos e meter a mão no seu lado. Também vou chamar a atenção, tá? Que ele diz aí, para que possais meter as mãos em meu lado. E sim, o verbo que é usado para descrever esse toque no lado do Salvador não é só um toque. É usado mesmo meter, é como se fosse enfiar. Meter mesmo, né? Então supõe-se que a ferida no lado do Salvador é tão grande que realmente coubesse você enfiar a sua mão lá dentro, não só apalpar. Então talvez por isso o Senhor disse, vocês apalpam aqui a ferida nas minhas mãos, mas no meu lado, nessa ferida grande, vocês podem realmente meter a mão, tá? É isso que leva a crer. Então, se supormos que cada um fazendo isso levou 10 segundos, de 2.500 pessoas, nós temos 25.000 segundos. Se dividirmos essa quantia por 60, nós teremos 416,6 minutos. Se dividirmos por 60 para calcularmos a quantidade de horas, dá aproximadamente 7 horas, 6,94 horas. Então, 7 horas. Imagine 7 horas. O Senhor esperando pacientemente para satisfazer a curiosidade de cada um. Isso se fosse só tocar e meter a mão. Imagine pessoas que quiseram abraçá-lo, chorar a seus pés, sentir o seu calor humano, o seu abraço, o seu amor. Então, foi muito mais do que 7 horas. O Elder Husband, ele diz, há uma mensagem muito significativa e pessoal nessa passagem. Jesus Cristo ministra a nós e nos ama a todos, um por um, tá? Individualmente. Ele fez esse sacrifício por mim. Okay? No versículo 16, e depois de se terem todos aproximado e verificado por si mesmos, clamaram uma só voz. Então, olha, eles verificaram por si mesmos. Nós não precisamos acreditar nas palavras dos outros. Nós podemos verificar por nós mesmos. Eles clamaram Hosana. Hosana vem de uma palavra hebraica que significa salva-nos agora. Salva-nos. Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. E ele fala para Nef. E ele chama Nef e diz, vem cá. E Nef levantou-se, adiantou, inclinou-se perante o Senhor e beijou-lhe os pés. Olha a reverência que Nef tem por esse homem que ele já tinha conversado tantas vezes, talvez face a face.
Ele agora reconhecia esse que dava-lhe a revelação, que se mostrou a ele, dizendo que vinha ao mundo. E no versículo 21, disse-lhe o Senhor: dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa, e deu-lhes poder para batizar. E disse-lhes: desta maneira batizareis, e não haverá disputas entre vós. Lembra que começou a haver disputas quando eles estavam esperando o sinal da morte do Salvador? Em verdade vos digo que desta forma batizareis todos os que se arrependerem de seus pecados, pelas vossas palavras, e desejarem ser batizados em meu nome. Eis que descereis a água, e em meu nome os batizareis. Então, eles já batizavam antes? Sim. Agora ele estava introduzindo o próprio Cristo nesta ordenança, tá? Antes era um batismo talvez para o arrependimento dos pecados, assim como João Batista fazia. E agora era uma ordenança completa. No versículo 25, tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, estava sendo concedida a ele agora, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E olha a forma como é para ser batizado, e não terá disputa. E então os imergireis na água, e depois saireis novamente da água. Nova criatura, nova estrela, sinais terremotos que nunca foram vistos na terra. Nova criatura, filhos de Deus. Versículo 27, desta maneira batizareis em meu nome, pois eis que em verdade vos digo que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. Não um único Deus, tudo misturado junto, mas um em propósito. E o propósito é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E eu estou no Pai, e o Pai em mim, e o Pai e eu somos um. Versículo 28, de 3º Nef 11. E segundo o que vos ordenei, assim batizareis, e não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido. Nem haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. É assim. Sou eu que estou dizendo que é assim. Teremos mais uma vez conferência geral. Não deve haver, entre nós, disputas sobre pontos de doutrina. O profeta vai passar a voz do Senhor. É assim. Nada de disputas. Pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Nós vemos até essas guerras infundadas em nome do próprio Jesus Cristo. Tá? Esse espírito de discórdia não é do Salvador, é do diabo. Esse espírito de ficar magoado com os irmãos não é do Salvador, é do diabo. Esse espírito de ficar contra o líder apontado com ele não é do Salvador, é do diabo. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens uns com os outros. Minha doutrina não é essa, de ter cólera. Não é essa de ter ira, de ter um de cara virada com o outro, não. Esta, porém, é minha doutrina, que essas coisas devem cessar, que essas cóleras, que essas caras viradas, que essas mágoas devem cessar. E esta é minha doutrina e a doutrina que o Pai me deu. Tá? No 31 ele disse que ia declarar a doutrina. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam em mim. Essa é a minha doutrina, tá? Sem cara virada, um com o outro. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados serão condenados. Justo, ele estava dizendo quem seria salvo. Quem não cumprir com esses mandamentos não podem ser salvos. Em verdade vos digo, né, que esta é minha doutrina e dela vos dou testemunho vindo do Pai.
Literalmente, depois da ascensão, ele estava vindo do Pai. Então ele disse, eu estou vindo lá do Pai. E vindo do Pai vem também esse mesmo testemunho. Todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. E assim, o Pai dará testemunho de mim, o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim. Então essa é a função do Espírito Santo, prestar testemunho do Pai e de Jesus Cristo. O Pai já havia dado testemunho de Cristo. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o, pois o Pai e eu e o Espírito Santo somos um. Versículo 37. E novamente vos digo que vos deveis arrepender e tornar-vos como uma criancinha e ser batizados em meu nome, ou não podereis, de modo algum, receber estas coisas. E olha como ele é insistente. E novamente vos digo que vos deveis arrepender e ser batizados em meu nome, e tornar-vos como uma criancinha, ou não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. E olha que interessante também, que no versículo 37, ele diz que a gente deve se arrepender, tornar como uma criancinha e ser batizado. Aí agora ele diz, arrepender, ser batizado e tornar uma criancinha. Às vezes a gente não se torna uma criancinha depois que é batizado. Com o passar dos anos, nosso orgulho pode ir crescendo e a gente esquece de ser essa criancinha que se tornou para ser batizado. Então, em todos os momentos, antes do batismo e depois do batismo, nós precisamos perseguir essa meta de nos tornarmos como uma criancinha. Já discutimos no Novo Testamento que Jesus Cristo era exatamente como essa criança que ele espera que nos tornemos. Versículo 39, em verdade vos digo que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha. Agora a rocha estava inteira novamente. Ele ressurreto, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E aqueles que declararem mais ou menos do que isto e estabelecerem-no como minha doutrina, esses vêm do mal, e não edificam sobre a minha rocha, mas edificam sobre um alicerce de areia. E as portas do inferno estarão abertas para recebê-los, quando vierem as inundações e os ventos açoitarem-nos. Então dirigi-vos a esse povo e declarai as palavras que eu disse até os confins da terra. Tá? Ele estava aí chamando esses discípulos, tá? É o que a gente vai ver na semana seguinte, em 3º Nef 12 em diante, para pregar essa doutrina de Jesus Cristo, arrepender e vir a Cristo e vai ser salvo. E deixar de disputar por essas coisas, deixar de cara virada. Essa é a doutrina de Jesus Cristo. Tá? E novamente, nós podemos ter acesso a esse reino dos céus por meio de Jesus Cristo. Tá? O véu do templo é rompido, as rochas foram rompidas, para que nosso acesso pudesse ser direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós podemos estabelecer novamente porque a rocha foi restaurada. Jesus Cristo ressurreto convida mais uma vez para que nós possamos novamente edificar sobre sua doutrina, que é aquele que se arrepender e crer nele será salvo.